Bom dia a todos e todas. Bom dia, professora Priscila. E Carol, colocou a Patrícia. Bom dia, Opa, professora Patrícia. bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia, Samira. E bom dia, Rayane. Deixa eu pegar aqui. Bom, gente, bom dia a todas e todos. Nós temos hoje a honra, né, de estarmos juntos mais uma vez, né? Como é importante a gente valorizar cada ato de vida, né? Cada momento que podemos viver e aprender coisas novas, né? Então, compartilhar uma coisa que aconteceu ontem aqui e que me fez refletir muito sobre isso, né? Eu tinha uma estudante internacional que faleceu com 28 anos de um câncer silencioso, que ela nem sabia que estava agindo nela. Ela morreu nesse sábado passado. Hoje eu fiz a conversa com a família e aí ficou muito essa reflexão, né, de valorizarmos cada dia, cada momento, quem nós somos, como estamos nesse mundo, amarmos a nossa caminhada, a nossa forma de estar aqui, valorizarmos esse encontro, né, no meio de tantas dificuldades, a gente tem esse encontro, essa possibilidade de dialogarmos juntos, de aprendermos com a Priscila, né, que também é uma moça corajosa, né? Veio da FRJ para fazer uma vida nova em São Paulo, na Unifesp, fazer um mestrado com a gente, partilhando aí uma longa experiência que ela está acumulando aí no estudo da Nigéria e do Iorubá. Então, eu estou aqui sempre para lembrar as nossas regras básicas de convivência, que é importante a gente lembrar sempre em cada encontro. Então, em primeiro lugar, não é permitido, sob forma alguma, qualquer ato, comentário ou figura ou ação de discriminação de raça, de gênero, de condição social, né? Nenhum ato de xenofobia também é aceito. Segundo, a lista de presença vai passar em 2 momentos, né? Após a primeira meia hora de aula e 1h30 depois do início da aula. Então, vocês fiquem tranquilos, as monitoras vão estar aqui lembrando a vocês da lista. E queria lembrar do canal. É muito importante, né, que as pessoas, por favor, se inscrevam e cliquem no sininho, porque isso aumenta a capacidade da gente colocar mais vídeos das aulas no YouTube. A nossa assinatura é uma assinatura gratuita, né, para fins mesmo de estudo, né, de divulgação do conhecimento, e a adesão de vocês é fundamental, tá bom? Então, com muita alegria, hoje eu passo a palavra à professora Priscila, e vamos aprender junto com ela. Uma boa aula para todos nós. Modupéulo com a Patrícia. Obrigada, professora Patrícia. E Carol, e Cabo, Bawoni. Alguém me responde? Eu disse, bom dia, sejam bem-vindos, como vocês estão? Bobo em Lencó, como estão todos aí na casa de vocês? Primeiro eu gostaria de pedir às minhas amigas, minhas parceiras, a Denise e a Samira, estão aí queridas, para poder fazer o compartilhamento da nossa apresentação de hoje, que eu preparei para hoje. Opa, maravilha! Oi, Patrícia, bom dia. Que boa notícia, eu estou aqui. Oi, bom dia. Alguém, eu acho que foi um áudio. Pois bem, hoje eu preparei uma aula para vocês e quem estava no grupo do WhatsApp viu que eu mandei uma sugestão de um ritmo para a gente aprender as vogais. E tá assim, né? Peraí.
Passa para mim a próxima imagem, para ver se tá legal. Se puder salvar em PDF... Ah, tá legal, tá legal. Foi só o primeiro que desconfigurou. Denise, se você puder fazer um imenso favor para mim, querida. Você está aí? Oi, Denise. Tá me ouvindo? Você pode salvar em PDF? Se tiver mais algum fora, aí a gente usa o PDF. Mas enquanto isso, Samira, pode passar esse aí. Na última aula, teve até um colega nosso que perguntou, desculpa, não lembro o nome, que perguntou o que era Beré Eco. Beré Eco. Eco. Beré Eco vamos começar a aula. Começar a aula, Eco é a aula. E eu tinha falado que eu não sabia o que era, mas é porque, sabe aquele momento estranho, assim, que você não reflete muito, fala, não sei. Mas era o que estava escrito, inclusive, no nosso mapa. Queria perguntar primeiro se algum de vocês... Pode ligar o microfone. Se algum de vocês conseguiu pegar o ritmo. Nina! Difícil, mas eu acho que eu consegui um pouquinho. Ah, é? Mais alguém conseguiu? Alguém pegou? Alguém já conhecia? Pode ligar o microfone, gente. Eu caí da chamada no meio da aula e depois eu não consegui entrar de novo, não me autorizou. Então eu tô pegando aqui pela metade, vou acompanhando. Tá ótimo. Então vamos lá, a aula de hoje é a aproximação ao idioma. A gente vai falar também brevemente sobre história, geografia, um pouco de mapas. E lembrando que esse é um curso de aproximação, cada tema que eu estou levantando aqui daria uma aula só sobre ele. Então, acho que é legal a gente também se localizar nessa limitação e profundidade do curso. Porque o que eu acho mais fundamental é porque eu sei que tem muita gente aqui que já conhece muito, mas muita gente que também está fazendo um primeiro contato. Então, como a gente... Deixa eu botar aqui o fone. Para a gente poder organizar isso, eu estou fazendo essa justificativa também, porque esses temas todos são necessários um aprofundamento de cada um. Mas é importante a gente trazer esse panorama mais geral. Vamos lá. Como eu havia prometido para vocês, pode passar, Samira, por favor. Só um momento que eu estou baixando o PDF. Ah, maravilha. Vai dar Maravilha. Mas assim, já dá para começar falando, e dá para ver. Como eu havia prometido para vocês, na nossa apostila, no nosso manual, eu iria fazer uma homenagem nesse curso ao artista plástico Meiji, também conhecido como Seven Twin Twin, que foi um grande artista plástico e que eu iria fazer uma homenagem para ele, trazendo as obras dele para o nosso curso. E aí, para essa aula, eu separei essa obra que vocês já devem estar conseguindo ver com a marca d'água. Eu botei na marca d'água. Pode passar para o segundo. Nossa, vocês são incríveis. Obrigada, Denise e Samira. Gente, não seria ninguém sem esse grupo do Diálogos, esse pessoal da monitoria, e todos nós, né? Porque no outro grupo, no outro curso eu sou monitora, nesse eu estou dando aula, no outro eu estou assistindo, né? Então, obrigada, fluiu, ficou ótimo assim. Se puder botar a tela cheia, ficaria também muito bom. Então, esse quadro
do IBGMGMG, lembrando que é Gêmeo 77, é o Golden Fishes in the Dark Sea, que seriam peixes dourados no mar escuro. E aí já trazemos aqui Ejá, que significa peixe. Ah, vocês estavam ouvindo uma musiquinha, né? Que eu coloquei uma musiquinha no início. O meu grande professor, o Olukobabaona, ele costumava fazer isso também, de enquanto a sala não abre, colocar uma musiquinha de uma artista legal. E aí eu botei a Asha, que é uma artista nigeriana. Ela canta em Yorubá e também canta em inglês. E assim, o CD dela é... O CD não, né? Porque, gente, eu denunciei a minha idade aqui. O álbum dela... o álbum dela tem no YouTube, eu mandei aí no chat. Asha, A-S-A. Eu mandei no chat. Alguém copia? Algum de vocês podem copiar e botar lá? Ou eu posso mandar no grupo? Eu mando no grupo depois. Vou anotar aqui. Aí eu mando no nosso grupo depois, mando o link dela. Ela é maravilhosa. E assim, essa música a primeira música foi Hoje o Motimó. Hoje o Motimó. Gente, eu não sou cantora, né? Hoje o Motimó. Hoje o Motimó me ilerio. Hoje o Motimó morireu. Fala sobre o amanhecer, o bom dia do amanhecer. Mas isso é uma aula separada, então vamos passar aí, Samira. Vamos começar a aula de hoje. Muito obrigada. Samira, eu já vou te pedir, já vou agradecer acho que 18 vezes de todos os slides que você vai passar para mim. Muito obrigada. Vamos lá, localizando Niboni. Niboni é onde? Onde? Aonde? Para falarmos sobre história da África, para falarmos sobre Nigéria, para falarmos sobre Yorubá, é uma ferramenta fundamental a localização. Niboni. Niboni significa aonde, onde. E aí os mapas. Os mapas são uma ferramenta fantástica para a gente se localizar, né? Como eu falei. E aí, eles também têm as suas limitações, porque o mapa é uma imagem. E as representações da natureza, da vida, dos processos, elas estão muito mais em vídeo, né? Fazendo uma metáfora. As representações, elas estão muito mais em vídeo, em vídeo 3D, 8D, do que em fotografia. Então, eu trouxe 2 mapas aqui para a gente trazer uma desestabilização assim, desse mapa da direita, né, que é o mapa que está verdinho. Tem a gente na sala aí de espera, que estou vendo aqui. Tem esse mapa verdinho, que são as fronteiras artificiais dos estados nacionais modernos, especialmente aí século XIX e XX, a partir do processo do colonialismo em África, né? Desses estados burgueses, desses estados colonialistas. Tanto que a gente pode ver que algumas fronteiras são bem artificiais mesmo, como ali no norte do Egito, Mali e Argélia, no Chad, no Níger, ali na parte norte, como essas fronteiras são bem artificiais, né? E existe um debate muito grande sobre essas fronteiras, né? Sobre a Conferência de Berlim, no século XIX, mas isso eu não vou me aprofundar. Mas para a gente saber que essas fronteiras são artificiais e que elas estão em movimento também. Bom, o mapa ao lado, que é o outro mapa, que tem ali Afroasiático, Nilo-Saara, Níger-Congo B, Banto e outras etnias. Esse mapa traz uma perspectiva mais cultural. Ele também não ajuda a gente a dizer é assim, mas traz uma permeabilidade maior desses povos. Tá? Lembrando que assim, essa região ali do Níger-Congo, né? Que são os povos de floresta, também conhecidos como povos de floresta. Essa região ela é muito diversa. Mas, por exemplo, os iorubás estão nessa região. Na região laranja
é a região do tronco linguístico banto, que aí desse tronco linguístico várias outras línguas se desenvolvem. Pode passar. Por favor, Samira, muito obrigada. Tem outros mapas também que vocês podem pesquisar na internet, que trazem não só na internet, né, nos atlas e tal, nos sites, que trazem várias dimensões, né? É legal quando a gente olha para o mapa, olhar vários mapas, porque aí a gente consegue trazer essa permeabilidade. Bom, então vamos nos localizar agora na região da África do Oeste, da África Ocidental. Na geografia existem alguns nomes que caracterizam essa região. A gente pode escolher qual deles usar, e tem uma justificativa para usar cada um deles. Eu não gosto muito de África Ocidental, África do Oeste, mas enfim, estamos falando desse recorte do mapa que vocês podem observar aqui na tela. E aí vamos fechar mais um pouquinho, estamos ali usando o scroll do mouse, né, no Google Maps, nos aproximando assim com um drone, para chegar agora nessa região de lagos, essa região da Nigéria. Mas essa região aí, como eu estava mostrando nos outros mapas, essa Nigéria, esse Benin, esse Togo, né? A Nigéria, eu vou falar especialmente da Nigéria porque o meu estudo foi a partir com o meu professor, com o Baba Olokonan, foi especialmente ali recortado na Nigéria, mas também tive aulas com o professor Kamal, que dá aula na UF, que ele é do Benin. Então, os meus referenciais estão em torno dessas duas regiões. Mas olhando para esse mapa das cidades iorubánas, especialmente das cidades da Nigéria, tá? Essas bolinhas em amarelo. Queria que vocês prestassem atenção. Não vê o mapa, Lia? Ixi. Sai e entra de novo, Lia. Às vezes os erros aí da internet, né? Essa tem sido uma recomendação que a gente tem dado. Algum problema, sai, entra de novo. A aula está gravada, vai poder acompanhar. Bom dia, Delma Novaes, bom dia. Ecaró, bom dia. Bom, vamos continuar aqui. Nesse mapa da direita, né? Eu não sei se para vocês fica direita ou fica esquerda, mas o mapa verde. Que tem as cidades de Ojobo, Ilé-Ifé, Ibadan, Abeokuta, o Fela Kuti, um artista nigeriano, um artista de origem iorubá, né? Ele vai cantar, ele vai trazer muitos referenciais iorubás também nas suas músicas. Um ativista político fundou uma república pan-africanista, Abeokuta, ele é de lá. Abeokuta também é uma cidade de retornados do Brasil para a Nigéria. Enfim, Abeokuta é uma cidade muito para acompanhar. Ibadan, tem a Universidade de Ibadan, uma universidade super reconhecida. Essa região é muito marcada por uma trajetória intelectual, histórica muito forte também. Mas vamos voltar aqui para as cidades, porque a gente já vai... Eu começo aqui, eu já vou abrindo várias abas. E Ilé-Ifé, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, que é a cidade, o centro espiritual, né? É a origem, é o início desse povo, é o início. E Ojobo, vocês percebam que existe uma linha, um rio, que está ali, saindo de perto do Oceano Atlântico e vai subindo para o interior, bem no meio da foto. Isso, leva aí para mim, que é Ojobo, leva aí para mim essa setinha. Ojobo. Olha só esse rio aqui de Ojobo. Fiquem ligados que eu vou falar desse rio aqui. Esse rio aqui vai todo mundo tá ligado, de alguma forma, nesse rio aqui. Bom, vamos lá. Apresentei aí algumas das cidades iorubanas. Pode passar, Samira, por favor.
Aí, isso aí é emocionante. Eu gosto muito desse mapa e dessa imagem. Oxum Ojobô, floresta sagrada às margens do rio Oxum, que se encontra na cidade de Ojobô. Quando nós pensamos em candomblé aqui no Brasil, em Umbanda, nós pensamos num panteão politeísta, no conjunto de espiritualidades, divindades dos orixás, né, que são as representações da natureza em vida. Nós pensamos num politeísmo, nós pensamos num panteão. E nós conhecemos os filhos e filhas, nós nos conhecemos, nós convivemos juntos. Isso aqui na nossa organização social na diáspora. Na Nigéria, no Benin, e especialmente aqui na cidade de Oxum, na região de Ojobô, na cidade de Ojobô, na Nigéria, esse é o templo de Oxum. Nesse templo de Oxum, todos que habitam essa região e cultuam Oxum, né? E aí a gente marca aqui de forma linda o rio de Oxum, que é essa representação da natureza na espiritualidade, né? Porque é o rio que deu origem a essa espiritualidade. Então, para mim é muito especial apresentar para vocês esse rio e apresentar para vocês essa cidade. E aí também fazemos esse exercício de marcar as diferenças, e que elas não são diferenças que inferiorizam, elas são diferenças, essa diversidade, essa articulação, por exemplo, que possibilitou essa articulação que houve na diáspora, especialmente aqui no Brasil, quando a gente pensa em candomblé, umbanda, quando a gente olha para Cuba, santeria. E essa reunião essas divindades, ela marca um encontro das pessoas que vieram de regiões diferentes, mas que por conta das suas condições, né? E aí vem o marco da história sensível também, né? Que falar de processo de escravidão, falar de diáspora, falar de banzo, é uma coisa muito delicada. Mas também dessa força de reunir nesse panteão, especialmente as IAs, né? As IAs mais velhas, e aí tem uma aula que a gente pode falar só sobre isso, que não é aqui o momento, como isso que eu falei no início, a gente só vai trazer o primeiro pontapé, tá? Mas que quando vem para cá se reúne no mesmo panteão, mas lá, nessa cidade, nessa região, só se cultua Oxum. Todo mundo cultua Oxum. Lá na outra região, que tem um outro rio, que tem as montanhas, e aí vamos cultuar outros orixás, porque tem relação com o território, tem relação com essa terra, tem relação com a natureza diretamente. E aí, bom, é isso. Vamos passar? Alguém quer falar? Priscila. Oi, Priscila. Oi, bom dia. Bom, Carol, bom dia. Quem fala? Aqui é o Roger. Eu estou usando o telefone da minha esposa, que ela também está fazendo comigo a DAI. Inclusive, o Festival de Oxum, se eu não me engano, não sei se vai ter esse ano, começa agora, né? Semana que vem, não é? Isso, agora em agosto. Aí eu quero ver se eu consigo fazer alguma coisa lá na universidade. Lá. Eu vou tentar, se eu entrar no mestrado na Unifesp, sei lá, passar 6 meses lá. Na Terra de Oxum lá. É que assim, eu só queria compartilhar com os colegas um pouco do que eu sei, que aqui, o que para a gente aqui, por exemplo, para quem tem afinidade com as religiões afro-brasileiras, a gente tem uma importância muito grande no panteão de Iemanjá, e lá na Nigéria é Oxum, né?
o que é para a gente mais ou menos a grande mãe, que é Iemanjá, que acabou ficando Iemanjá aqui, até por causa, acho, também um pouco dos sincretismos com a Igreja Católica Nossa Senhora e com algumas coisas indígenas, né? Yara e tal. Lá é Oxum, né? Bom, era só isso mesmo. Queria falar um pouco da minha mãe. Posso fazer uma pergunta? Oi? Oi, pode fazer sim. Obrigada. Então, pensando nesse culto por território, a filiação é uma coisa que veio no Brasil. Então, por exemplo, o território de Oxum não tinha uma relação de filiação. Todos que moram ali, todos são filhos de Oxum. Aqui nessa cidade todo mundo é de Oxum. Qual o seu nome? Eu sou a Suelen. Patrícia, seu microfone está mudo. Oi, gente, obrigada. Estava aqui já super falando um monte de coisa. É Priscila, gente. Eu tô com o nome aqui de Patrícia, porque eu tô no login da professora, coordenadora do curso. Mas o meu nome é Priscila. Ouro come me, Priscila. Suelen, justamente o que você falou. Estamos falando ali de uma cidade que tem como a principal fornecedora da vida, da água, da fertilidade, né? Como é que a gente planta, como é que a gente constrói, como é que a gente vive, nosso corpo é 70%. Ih, gente, tem alguém aí com o microfone ligado e tá dando uma certa interferência aqui. Se puder, por favor. Obrigada por desligar. Desculpa. Se a gente tivesse uma sala de aula, tudo seria muito diferente, tá? Eu me incomodo muito com essa relação que a gente acaba tendo aqui, que a gente não se vê, não olha no olho, né? Não sente o cheiro, não vive junto ali. Então, mas também é uma oportunidade da gente também se conhecer, pessoas de alguns lugares que provavelmente eu não iria ter contato se fosse a aula da Unifesp, né? Porque, como eu falei para vocês, esse curso era um curso da Unifesp, é um curso da Unifesp, mas que ele não receberia tantos convidados participando. Bom, mas vamos lá. Aí, então, seria exatamente isso que você falou, Suelen. Nessa região tem o culto a essa espiritualidade, a essa divindade, a esse orixá, é marcado pela relação com a representação da natureza diretamente, né? E aí o que o nosso outro amigo tinha falado sobre Iemanjá, e aí a gente pensa nessa, como eu estava falando, né, nessa trajetória da diáspora, né, brasileira, tem essas questões todas do sincretismo. Gente, aqui assim, a minha fala é uma fala em contribuição e sempre no sentido da gente trazer novas questões, né? Porque existem várias histórias e várias explicações que eu não vou dar conta de todas elas aqui. Mas, especialmente, essa relação com o mar que a gente tem aqui no Brasil, né, com o Iemanjá, por conta da diáspora, é muito forte também, né? Eu acho que é um ponto importante. E sobre o que a nossa amiga Suelen falou, é exatamente isso, tem a ver com essa região que você mora, a esses seus ancestrais, dos seus mais velhos e mais velhas, que já cultuam essa divindade. Então, tem toda uma conexão, é comum, é normal, é natural, no sentido de que se constrói e se reconstrói a cada possibilidade, a cada encontro, naquela comunidade ali, né? E que aqui é essa reunião desse panteão para unificar, para criar uma força, criar um sentido e criar algo novo, que não é tão novo assim. Bom, vamos lá. Lembrando que se pessoas quiserem fazer mais contribuições,
botar perguntas, pode colocar no chat, também pode falar aqui, tá? E aí, no final da aula, a gente vai deixar mais ou menos uma meia hora para a gente poder conversar. São agora 10h30, então a gente tem bastante tempo. Ainda tenho hoje uma atividade legal para fazer de música. E aí eu vou levantar, vou botar o computador ali e vamos ver o que vai acontecer. Bom, continuando. Samira, muito obrigada por ter passado. Bereco, começar a aula. Eco é a aula. Eco, Olucó Priscila, aula da professora Priscila. Nossa aula, UA. Nossa aula, UAECO. Então, aproximadamente 30 milhões de iorubás nessa região do Golfo da Guiné, né? Tá aqui escrito Atlantic Ocean, né? Que é o Oceano Atlântico. Samira, se puder passar aquela setinha aqui para mim. Isso, caramba. Valeu. Se eu estivesse na aula, eu estaria fazendo aqui. Aqui, ó. Aqui. Então, estamos falando de aproximadamente 30 milhões de iorubás ali na região, no continente africano, Nigéria, Benin, Togo, Gana, Costa do Marfim, na Serra Leoa também. Porém, a gente tem que entender que essa iorubandade, ela é mundializada. Então, a gente marca na diáspora Cuba, Estados Unidos, Brasil e vários outros países. E que, mesmo falando, né, nesse povo, a gente tem que entender o processo também de colonização, não só o processo de colonização britânica, que vai ser muito marcada nessa região, como a francesa também, ou seja, cristã, e também árabe muçulmana. Tanto que essa tradição iorubá da Nigéria, a tradição de Ifá, que eu já vou falar ali na frente, ela é marcada por essas confluências, digamos assim, né? E que é um grande debate, gente. E aí eu não me privo de fazer o debate da colonização política, do epistemicídio, né, que é processo que marca essa trajetória e esse reconhecimento, falando aqui em universidade, né? A gente está aqui na Unifesp. E por que a trajetória dos iorubás, a trajetória dos diversos povos bantus não é tão presente na história do Brasil, não é tão presente na história que a gente aprende na escola e nem nas universidades? Porque a gente tem essa marca, esse estigma dessa história extremamente sensível e que foi silenciada nos currículos e que também o seu silenciamento justifica as atrocidades do genocídio brasileiro da população negra, né? O genocídio da população negra brasileira de vários sentidos, né? Não só nas favelas, na periferia, mas também no mercado de trabalho, as dificuldades de acesso, o preconceito, a discriminação racial. Então, assim, tem um vasto cardápio de questões que, quando a gente se aproxima de história da África e dar nome a esses povos, reconhecê-los, né? É aquilo que eu tinha falado na outra aula, né? Da Chimamanda, que as histórias elas podem despedaçar a dignidade do povo, mas também podem reparar essa dignidade despedaçada. Então, esse caminho da gente trazer esse reconhecimento da iorubandade presente no Brasil, presente na diáspora, presente na própria Nigéria, né? Porque nos currículos da Nigéria não necessariamente o iorubá participa, né? Há pouco tempo que passou a ter na escola, né? Porque ela foi marginalizada, ela foi proibida, ao mesmo tempo que, dependendo dos lugares políticos, sociais e econômicos, ela também tem seu lugar de destaque, tá? Também tem seu lugar de destaque. Não é uma história, né, só de escravidão, não é, pelo contrário. Isso é uma parte da história, tem uma outra parte gigantesca, que é mais ou menos o que a gente está querendo aqui trazer e pincelar. Bom, então essa diversidade desses povos iorubás, dessa região, né? Oió, Ijexá, Ilá, Ijebu, Ondô, Uó, Oué, Jumu. Então, quando a gente fala em iorubá, a gente traz um guarda-chuva. É essa a mensagem que eu quero passar para vocês. A gente traz um guarda-chuva.
iorubás cristãos e iorubás islamizados. Iorubás muçulmanos, quer dizer, iorubás muçulmanos. São diversas representações, só que aqui eu estou querendo trazer para vocês a importância dessa conexão também com a ancestralidade, e essa ancestralidade também a partir dessas divindades, por exemplo, de Oxum, né? Como também tem outras. Bom, eu botei um outro parágrafo aqui, que eu queria que alguém lesse para mim. Quem pode ligar o microfone aí e ler para mim? Uma pessoa com a voz boa, assim, falando alto, animado, acordou bem. Posso ler? Oi, Carol, qual é o seu nome? Bom dia. Suelen! Oi, Suelen, que bom. Vamos lá, Suelen, leia aí para mim. Denominação. Denominação generalizada de um povo que habita a atual região africana da Nigéria. Era denominação reservada aos povos de que, gradualmente, estendeu-se até cobrir todos os povos do mesmo tronco, que são agora conhecidos como povo iorubá. A língua escrita foi desenvolvida tendo como base o falar de Oió. No antigo Daomé francês eram chamados de Nagô. José Beniche, dicionário iorubá. Quer comentar alguma coisa, Suelen? Eu não, obrigada. Então, mas fique à vontade, gente. Oi. Alguém falou? Queria de perguntar, é o Roger, de novo. Oi, Roger. Você sabe quando começaram a transcrever idiomaticamente o Iorubá, quando ele passou a se tornar uma língua escrita? Porque a impressão que dá é que, apesar da gente ter mais um falar banto, a gente recebe uma influência maior de Iorubá por causa das religiões e por causa dessa coisa de que muitos iorubás já chegaram escravizados no Brasil, alfabetizados, assim, né? Eles já transcreviam para o idioma latino, seu próprio idioma. Obrigada, Roger. Você leu o meu pensamento. Era exatamente sobre isso que eu ia falar agora. O Samuel Crowther, no século XIX, ele é um ex-escravizado, ele é convertido, ele é iorubá, ele é convertido à igreja anglicana, ele vai para a Inglaterra, ele se torna bispo, e lá ele desenvolve, lá na Nigéria, lá Inglaterra, ele vai desenvolvendo a primeira gramática, né? Mas lembrando que em escola, né, alfabetização, o estudo da língua, a tradição oral, a potência da oralidade, decorar todo esse corpus documental, né, de cantigas, de histórias, dos mitos, né, entendendo que mito não entra num lugar aqui de inferiorização, né? A filosofia, ela é mito, ela é história, né? Ela é história com H minúsculo, né? Não historiografia. A tradição oral, e aí a gente vai falar sobre isso quando a gente for falar de contação de histórias e tal, que é muito rica, muito profunda e muito sábia, ela vai ser... ela sempre aconteceu, né? Desde o século XV ali, Iorubá. Mas a gente voltando aqui para pensar a escrita, no século XIX que vai fazer essa primeira gramática, e com essa primeira gramática se traduz a Bíblia. Então, a função política da língua é algo muito fundamental de ser observado aqui, quando a gente pensa por que começaram a escrever essa língua. Né? Assim como por que eu comecei, me perguntaram na outra aula, né? Priscila, por que você começou a estudar Iorubá? Eu falei, porque eu não quero repetir alguns erros. Eu não quero me aproximar de uma história. Gente, tem alguma coisa ligada aí. Um microfone. Eu não quero repetir erros
de trazer histórias únicas para olhar para a história, né? E aí essa é a minha pesquisa por conta de querer entender essas várias questões, né? De como eu me identifico dentro, enquanto intelectual, mas enquanto pessoa, enquanto parte dessa espiritualidade, parte do que eu sou, né? Porque, enfim, vários assuntos que a gente vai pincelando tem que parar para seguir em frente. Mas vamos lá. Então, enfim, nesse trecho aí que o José Beniche traz, é para trazer essa dimensão dessas diversas expressões da língua e da cultura iorubá nessas diversas cidades e na diáspora. Acho que é importante a gente marcar isso. Não trazer o iorubá como uma fotografia, mas como um filme que está sendo passado ao vivo e ainda está sendo gravado. Pode seguir. Samira, por favor. Esse dicionário que eu falei está na apostila. Tem para vender, custa uns R$100, gente, é caro, entendeu? Mas se você tem o interesse de mergulhar nisso, que nem eu, é bom ter. Tem outros dicionários também online. Esse aqui não é o único, quando você vai pensar em tradução, não é bom pensar em um só, é bom usar vários. Né? E esse outro aqui que eu estou usando hoje também, que é o do Guia Prático da Língua Iorubá, do Fernandes Portugal Filho. Também preparei aula em cima dele hoje. Mas vamos lá, alguém pode me ajudar? Era dele mesmo, esse trecho que está aí na tela, que eu vou pedir para outra pessoa ler para mim. Suelen Roger, eu agradeço muito a participação, mas se puder ser outra pessoa. Talvez alguém que não falou ainda, que não falou da outra vez. Eu lerei. Eu posso ler. Vai lá, ó. A primeira pessoa que falou pode ler esse, depois vai ter alguma outra coisa para ler e aí a gente chama o próximo. Ok. Pode ir? Pode. Diáspora Irubaiana. Iorubana. Com diversos nomes, de formas regionais diferentes, o culto dos orixás era, na essência, o mesmo. E os estudiosos de vanguarda das ciências humanas estão descobrindo que essa variante da religião iorubá durante o tempo do cativeiro, na realidade, se tocavam nos contatos oceânicos, nas andanças dos nagôs libertos, na circulação das ideias de resistência à escravidão, nas trocas sociais entre os irubanos exilados pela diáspora nas diversas partes do continente. Tudo isso foi ainda mais reforçado no século XX, quando os avanços tecnológicos facilitaram os contatos entre diversos países. Obrigada, Letícia. Valeu. Quiser comentar alguma coisa do trecho que você leu, pode ficar à vontade também. Não, porque você já resume tudo que está aqui, você fala já. Vamos lá. Então, o que eu quis dizer aqui é que pode ser uma reflexão legal de ser feita, que o Fernando Portugal vai trazer, que a partir dessas novas tecnologias no século XX, essa aproximação das universidades, essa movimentação do sul global, enfim, vários processos que aconteceram, nos aproximaram dos iorubás de uma forma que a gente pode trazer essa diversidade, trazer essa discussão e não mais ser um tópico, sabe? Não mais ser uma vírgula. E aí teve a história toda, a história do europeu no Brasil, a história do Império Português no Brasil, a história do Império Britânico na Nigéria e a vírgula Iorubá, ponto, acabou. Então, assim, o exercício aqui é da gente se aproximar. Bom, pode passar, Samira, por favor.
Agora vamos falar de Ilé-Ifé, que é o centro espiritual. É a cidade onde tudo começou. O primeiro rei, Oduduwa, ele veio do Egito e chegou em Ilé-Ifé. Ele veio de Meca, ele veio da Mesopotâmia. Ele é uma tradição que é herdeira da tradição da civilização Nok, com certeza. Várias histórias. E aí, essa parte da aula, grande parte dessa aula vem a partir do trabalho de Ayo Omidire. A tese dele está na bibliografia do curso, lá na apostila, e eu também botei na bibliografia aqui. Ele faz um trabalho fantástico sobre iorubandade mundializada. Eu recomendo muito a tese dele para vocês estudarem, se quiserem se aproximar nesse tema, tá? Desculpa. E aí eu vou querer aqui trazer uma breve apresentação, um primeiro contato com esse início, né? E lembrando que essa história, como eu disse, não tem um início, porque ela vem, né? Vem do Egito, vem de Meca, vem da Mesopotâmia, e aí, dependendo da forma com que a gente olhar para cada debate desse, que vai trazer a origem dos iorubás, como eles chegaram ali na Nigéria, na região que a gente chama de Nigéria hoje, como é que eles chegaram até aqui, e se eles chegaram aqui, eles vieram de outro lugar. E eles chegaram lá e já foram para vários outros lugares, e essas identidades se criam, se reconfiguram e se transformam e sofrem tudo aquilo que a gente já falou, né? Não vou repetir aqui. A gente repete, mas é isso. Tinha uma outra pessoa, quando a Letícia leu, que começou a ler, que teve uma pessoa que queria ler. Aí eu quero 2 voluntários para lerem esse pedacinho. E aí acaba as leituras por hoje, porque leitura é um pouco chata e eu prometi uma música e eu tenho que cumprir com a música. Eu posso ler. Vai, Ronaldo. Ronaldo? Eu também, depois eu também posso. Qual o seu nome da menina? Débora. Débora. Vai, Ronaldo leu primeiro. Se quiser, comenta. Depois a menina lê. Depois comenta se ela quiser também. Fica à vontade. E aí eu comento e a gente segue em frente. Vamos lá. Ok. Criador que assessoravam tanto na criação do mundo como na sua gestão. Desculpa, esse pedaço não é o final da outra frase. Desculpa, devia ter avisado isso. Começa no de acordo. Desculpa. De acordo com o mito da criação iorubana sobre as ordens de Olodumare, é isso a pronúncia? Olodumare. Mas a pronúncia é um processo. Então ok. Esse Oduduwa teria descido à terra por meio de uma cadeia de ferro, daí o seu apelido de Ateuron, enfim. Levando consigo uma concha de caracol que continha um punhado de areia. Conforme relata esse mito, Oduduwa levava também essa viagem de exploração terrestre uma galinha de 5 dedos. Prossegue. A nossa amiga agora. Ah, tá, ok. Obrigado. Obrigada. Muda o pé. Pode ir. Posso ir? O certo, porém, é que foi eu não sei falar, Oduduwa. Que acabou criando a terra, Oduduwa, assim? Tá. Então eu vou ler de novo. O certo, porém, é que foi Oduduwa que acabou criando a terra em Ilé-Ifé, é isso? Tendo recebido, inclusive, uma cabaça sagrada chamada Ibaiwa, cabaça de existência, que se tornou até hoje um dos elementos rituais usados na hora de coroar os reis iorubanos. Por isso que um dos muitos apelidos dos reis iorubanos
é Alaieluva. Depois você me corrige. Ou seja, o dono do Aie, que é o mundo, e do Ivá, a existência. Também, como fundador Oduduvá, passou a usar como atributo de sua realeza divina o título de Olufim. Isto é, o dono do... Nossa, gente, sacanagem. Alvofim, aposentos reais. Título esse que seu neto, Oraminian, mais tarde passou a usar exclusivamente sob a forma dialética de Alafã, ao fundar a dinastia de Oyo. Aí agora, por favor, me ajuda com as palavras. Vamos lá. Vou só comentar algumas dessas palavras primeiro que estão em itálico. Iorubana, Olodumare, Odudua, Atewonró. O tio não é uma marca, não é uma grafia africana do Iorubá. É uma grafia do Iorubá brasileiro. Então é legal a gente ver que tanto o tio quanto o circunflexo são marcas linguísticas não provenientes necessariamente da gramática do Iorubá de África, né? É marcado daqui. Igba, Iwa, cabaça da existência. Iwa, existência. O dono do Aie, Aie, mundo. O que eu quis dizer aqui, trazendo esse trecho? Olodumare enviou Odudua para a Terra. Odudua não enviou, né? Foi um acordo. Ele veio para cá e criou o mundo. Odudua é o primeiro rei de Ileifé. Então, seria ele que teria vindo do Egito, chegado em Ileifé, e aí, a partir das suas relações, das suas lutas, ele é um guerreiro, das suas conquistas, ele com seus filhos vão começar ele vai criar um mundo e vai começar a criar as cidades iorubanas, né? O Odudua é o criador, é o primeiro filho. E aí, vamos passar? Pode passar, por favor. E aí, Odudua, ele chega e funda esse reino, que é o reino de Oió, que é essa região, eu estou falando aqui do século XV. Então, seria aí esse momento de um dos marcos, de uma das histórias que nós podemos estar falando, estar trazendo uma reflexão, um contato. Lembrando que, se for para a gente fazer uma aula sobre isso, é uma aula só sobre isso, a gente está localizando Reino de Oió, século XV, Odudua, o primeiro rei. Pode seguir. E a cidade de Ileifé é a cidade sagrada. Quando a gente fala de Iorubá, é importante a gente marcar o Ifá, o orixá Orumilá Ifá. Não sei se tem pessoas iniciadas a Ifá aqui na sala. Eu já fui algumas vezes como convidada no culto. Gostei muito. E a mistura do candomblé, né? Quando eu fui, é uma mistura do candomblé com o Ifá. Então, no dia da cerimônia tem os dois momentos, né? Tem o momento dos orixás, né? E o momento do orixá Ifá. Ifá, o que seria Ifá? Seria um sistema divinatório onde são guardadas todas as informações, todo o saber, toda a grandiosidade da vida, das relações, dos segredos. O oráculo de Orumilá. Então, Orumilá, sendo essa grande divindade, que não é Deus, e aí depois a gente vai falar sobre isso, né? Porque a gente tenta aproximar para falar que uma coisa é a outra, para trazer um entendimento, mas às vezes a gente confunde mais do que explica.
A sabedoria de Ifá está na língua, na oralidade, presente na tradição. Ifá reúne vários gêneros textuais, como lendas, mitos, contos, referências, etc. Eu botei 2 imagens aí. Uma à direita é do Opelê, que é o jogo do Merim de Logum. É como se joga. Então, de acordo com o caimento, sim, seria mais ou menos, eu vi aqui a Carla, Ifá seria mais ou menos o jogo de búzios, mas é outro tipo de jogo de búzios. Não é o jogo de búzios do candomblé, é de Ifá. É o orixá Ifá, Orumilá Ifá. E aí é outra iniciação, entendeu? Ele não está no panteão do candomblé. Ifá não é a mesma coisa. Mas você é iniciado no candomblé, você pode ser iniciado em Ifá também. Mas você não precisa ser iniciado... porque estou falando de Nigéria, né? E aí está localizado lá, tem muitas marcas também enfim. E aí, dependendo da forma com que cai esse Opelê, são 256 possibilidades de cair esse Opelê, e dependendo de como ele cair, que é o aconselhamento, que é a história, enfim. Essa aula, esse slide é só para aproximar. Tá bom, gente? Isso aí precisa de anos e anos e anos para estar falando sobre isso. Então, é importante a gente reconhecer essa tradição de Ifá na Nigéria e também que é presente no Brasil. Tem muitas casas de Ifá no Brasil. Bom, pode passar, por favor, que a gente já está terminando aí minha apresentação. Priscila, posso fazer uma pergunta? Pode. Conheço um pouco das religiões de matriz africana no Brasil e Orumilá Ifá é do tronco linguístico Iorubá, mas ele é de qual panteão? Como que funciona essa relação dele? Assim, eu sei que é só uma aproximação, não era um aprofundamento, mas só para conseguir entender essa localização dele, né, dessa divindade no panteão. É o panteão dele, é o panteão dele. Ele não está no panteão de Oxum. Mas existe o culto que vai acontecer no mesmo dia. Pode acontecer a gente fazer a cerimônia para Oxum e fazer a cerimônia para Ifá. Como eu estava falando, para explicar isso assim de forma também, porque eu não tenho um super conhecimento, não sou iniciada. Estou querendo aqui trazer o reconhecimento. Né? Nesse culto que eu fui, primeiro a gente... Era um sítio, né? Era um terreiro maravilhoso, grande, com mata sagrada incrível, lá no Rio. E aí, num canto, tinha o assentamento. Tinha um assentamento. E no outro, tinha outro assentamento. O assentamento de Ifá era diferente do outro assentamento. Entende? São 2 cultos diferentes. Então, ele não está presente no... O Orumilá, ele é o Deus... eu vou falar uma coisa aqui, e já estou falando aqui que não é isso, tá? O Olodumare não é o Deus Supremo. Ele não é. Mas seria essa divindade única, né? Essa divindade destacada. E aí, Olodumare não é Deus, tá? E aí, já vi que tem a Raiz aí maravilhosa, vai poder me ajudar muito mais com isso. Depois a gente pode, inclusive, separar um tempo para ela explicar mais sobre isso, que seria perfeito. Obrigada, querida. Olha só, vamos lá. Olodumare... E aí, seguindo, isso não é aquilo. Isso não é aquilo é uma forma muito especial que o meu professor costuma usar para a gente não colonizar assim, né, os nossos saberes. E aí, quando eu digo colonizar, quando eu prefiro dizer não misturar uma coisa com a outra, que não é uma coisa, sabe? Tem todo o papel do sincretismo, todos os debates, as espiritualidades, as sensibilidades disso tudo, mas também é importante falar que isso não é aquilo. Exu não é o diabo. Exu está em tudo. Exu é a condição de possibilidade de existência. É comunicação, está na porta, é tudo. Orixá não é santo. A gente fala muito aqui no Brasil, né, no candomblé, né, vamos fazer santo, fazer santo. E aí tem não é uma crítica de falar assim, mas assim, como que está presente a nossa marca, né, nossa marca linguística, né?
Orixá é orixá, santo é santo. Mas tudo bem falar, a gente está aqui para fazer uma reflexão sobre isso. Orixá é a divindade da natureza, da representação da natureza, né? E Orum não é o céu. Orum também não é o céu, mas o Orum é esse lugar espiritual, né? São 7 Oruns. Enfim, essa parte da aula eu quis trazer para a gente, porque a gente se aproxima para fazer comparações, mas isso não é legal. E aí por isso que a gente tem que se aprofundar, estudar, e nesse processo aí trazer o reconhecimento, né? Sem os tons pejorativos, né? Que é, por exemplo, o Exu não é o diabo. O Exu nas escolas, o Exu na nossa vida o dia inteiro. Vamos lá, coisa boa, Dara. Pode passar. Agora, vamos para a segunda parte da aula, que é Emi Nkó Ede Yoruba. Eu estou aprendendo Yorubá. Eu vou agora apresentar para vocês um pouco desse idioma, um pouco dessa gramática. Sei que aqui muita gente já tem contato com o Yorubá brasileiro e eu vou trazer um pouquinho das especificidades agora do Yorubá da Nigéria e do Benin também. Eu também não sei marcar a diferença do Yorubá da Nigéria pro Yorubá do Benin, tá bom? Mas vamos lá. Bora, Samira. Sei que já tem gente gostando. Vamos, Janderson. Pega o papel aí e anota. Mentira, não precisa anotar nada não, que eu vou mandar depois o slide também. Mas é bom anotar. Eu anotava tudo. Eu tenho aqui os 5 cadernos que foram não só de Yorubá, né? Mas são os meus cadernos que eu usava nas aulas, nos encontros e tal. Que eu tô aqui com eles, inclusive, que são os cadernos que eu ia anotando tudo para sistematizar isso. E que foi uma satisfação muito grande transformar esses cadernos em aproximações para vocês. Então, vamos lá. O Yorubá é uma língua tonal. São 3 tipos de tons. O tom alto, que é o tom agudo. O tom médio, que é o sem acento. E o tom baixo, que é o grave. Por exemplo, aí vamos fazer esse exemplo aí com vocês. Se a gente tivesse uma aula presencial, ia ter um quadro, eu ia colocando isso aos poucos, aí chamamos para o quadro, todo mundo lê junto. Só que, enfim, limitações, né? Mas vamos fazer acontecer da melhor forma. Ba, surpreender-se. Ba, agachar-se. Ba, pousar. 3 marcas diferentes. Ba, ba, ba. Essas 3 tonalidades, elas mudam o sentido da palavra. Tá? Se eu falo pá, aqui, pega pá, pega pã. Sim, o que eu estou querendo dizer é que é diferente do português. Né? Que às vezes a gente fala a mesma palavra aqui, né? No Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia, no Norte, no Sul, cada lugar ali vai falar de um jeito e vai ter uma tonalidade diferente, mas que não necessariamente vai mudar o sentido das palavras. No Yorubá é diferente. Essa tonalidade, o acento, a acentuação, ela muda o sentido das palavras. E aí, como a gente pode ver, surpreender com agachar-se e pousar. Né? O pouso do pássaro. Coisas completamente diferentes. Segue aí, Samira. Por favor. O alfabeto. O alfabeto são 25 letras. Dessas letras, nós temos a diferença das letras que tem no português e das letras que tem no Yorubá. E aí, nós não temos no Yorubá, não temos o C, o Q, o V, o X e o Z. Essas letras não existem, elas caem no idioma, não tem, é diferente. E essa marca da diferença aí me chamou muita atenção. Outra coisa que me chama a atenção, não tinha nem planejado falar isso, mas é que quando você pega o dicionário e você vai lá na letra U, vou mostrar para vocês. Eu sempre, quem me conheceu, quem deu tempo de me conhecer aqui de São Paulo, porque não deu para ver ninguém direito, Isabela, se tiver. A letra U aqui, ó, U. O U, acabou. O U, as letras que começam com U é uma página. E tem o e o
que significa não, não assim, sim, sim, assim. Que seria o Também é uma marca presente. Tem um dos trabalhos que a gente fazia lá na FRJ com o professor Onan, com o Lucovavá Onan, era esse de trazer as marcas, né, as presenças iorubá na língua portuguesa. Mas que, assim, com certeza tem muito mais presença do tronco linguístico banto do que do iorubá. Mas, assim, a minha imersão aqui é no iorubá. E aí, as palavras sempre terminam em vogais. Gente, isso é muito legal. As palavras sempre terminam em vogais. Elas sendo essas vogais mais conhecidas, as nossas vogais, né, como as vogais nasais. E aí, eu vou pedir para todo mundo ligar o microfone e vai todo mundo vai ler junto comigo aí o alfabeto. Todo mundo liga aí o microfone. E aí a gente vai fazer isso, vai ficar confuso, mas faz parte da vida, tem que ser assim, entendeu? Tem que se molhar, tem que não entender muito bem às vezes. E eu acho que é importante a gente falar junto, entendeu? Todo mundo ligou? Fala, ligado. 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 Tá ligado? Vamos lá, vamos lá. Ligado. Obrigado. Então tá. Cadê o alfabeto, Samir? Ajuda a gente. Vamos lá, vamos começar, hein? A gente tem a letra na esquerda e a gente vai ler à direita, tá bom? A. B. Eu vou falar, aí vocês respondem depois. Vocês falam depois. Tá acontecendo aí. Aí, o Presta atenção nesse. Bi. Gente, eu não vi, não. Eu não sei se estava em sala. Fiz a maioria dos OPME. Mas eu não vi, não. Mas a gente resolve. E, né? Como ela faz esse servicinho, né? Meia boca, né? Então, tá complicado mesmo dela meter a mão. Até melhor ela não meter em algumas coisas, porque ela mete a mão, ela vai piorar o negócio. Mas ela sabe, ela sabe outra conta também. A gente passou pro Murilo. Aí ela falou pra Paloma também. Acho que provavelmente de manhã. Mas a gente vai tentar. Vamos voltar. Obrigada. Obrigada. A pessoa que estava com o microfone conversando tirou. Obrigada, valeu. Desculpa. Dá licença. Mas vamos lá de novo agora. Gente, tem um erro aí que eu acabei de ver no quadro, que é o C, o D, desculpa, o D. O D tá
sim, mas é zi. Zi. Falei. Di. Beleza. E as vogais nasais? Eu vou desligar. Peço agora que todo mundo desliga o microfone, porque foi bom. Olha aí. Foi bom, me senti viva, mas ficou. Se pudesse repetir esse GB, que é a pronúncia do GB. Eu também não sei fazer muito bem esse som, eu estou num processo, porque são sons que a gente não está acostumado a fazer. Mas seria algo parecido com B, de B. É o B. Mais ou menos assim? Isso, é quando é bobô. Bobô em Lencó, que é GBO, GBO. Bobô em Lencó. Como estão todos aí na sua casa? Bobô. É o GB. Meio gutural, né? Sim, é. Esse faço aqui. Bom, vamos lá. E as vogais nasais, nada. As vogais nasais, que são an, em, in, on e Uma questão também muito legal de se perceber é que você pode pegar esse dicionário aqui de mais de 700 páginas, quase de 800 páginas, e você vai fazer assim, e você vai ver que todas as palavras terminam em vogais. Sendo elas as nossas vogais, né? O A, E, I, O, U, ou com as vogais nasais, que seria o an, o en, o in, o on e o Pode passar, por favor. Ô, professora, por favor, será que você poderia repetir novamente o alfabeto, só você? Porque ficou meio caótico e aí eu não consegui ouvir algumas coisas. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você está no grupo do WhatsApp? Tô. Então, eu posso botar no grupo do WhatsApp gravado lá? Lógico. Pode ser? Lógico, se não for problema, se você puder gravar. Com certeza, eu mando um vídeo, mando uns negócios lá legal de alfabeto para vocês. Fazer... Obrigada. Vou anotar aqui. Vou mandar a acha e vou mandar o alfabeto. Bom, formação das palavras. Os verbos costumam ser compostos por uma consoante e uma vogal, acrescidos com prefixos na maioria das vezes. É muito raro ter um sufixo. Desculpa. É sempre marcado pelo prefixo. Por eles, né, a partir dos verbos, são formados os substantivos, os adjetivos. As palavras sempre terminam em vogais. Eu quis marcar isso porque é uma marca interessante, né? O plural não é marcado pelo S, por exemplo. Então, aí vamos ver um exemplo de como que são esses verbos, né? A maior parte dos verbos são compostos por uma consoante e uma vogal. Se o pessoal também puder desligar aí o microfone. Acabou de passar um carro na janela de alguém. E é super comum que isso aconteça. Então, se puder aí desligar o microfone, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá. Ie significa estar vivo, né? E aí eu botei um exemplo aqui, mas não é necessariamente uma marca, né, de uma regra, né, de repetir e significar uma determinada coisa, né? Depende da palavra, mas enfim. Ie significa estar vivo. Iê significa mamãe. Quando a gente junta esse radical, porque esse radical do verbo é a forma mais potente da organização das palavras. É sempre a partir desse radical do verbo. Você acrescentando à frente a letra A, você transforma o verbo em um substantivo concreto, né? E aí isso pode ser uma aula só para a gente falar sobre isso, como que esse A na frente do verbo, ele marca uma criação de um substantivo concreto. Então, aie significa o fato de estar vivo, que é o que? A concretude. O verbo é estou viva, estar vivo, né? E o substantivo concreto é o fato de estar vivo.
E o substantivo abstrato, como é que a gente cria substantivos abstratos? Acrescentando na frente do verbo a letra I. Ou seja, ie, que significa vida, saúde, que é o substantivo abstrato, a abstração de estar vivo. Se eu estou viva, eu estou aqui com saúde, eu estou com vida. Então, essas são regrinhas que ajudam muito a gente. Porque se você já sabe o significado do verbo e você vê um A na frente dele, você sabe que está formando um substantivo concreto. E se você vê um verbo, né, duas letrinhas com um I na frente, é muito possível que seja um substantivo abstrato. Pode passar, Samira, por favor. O carro está passando ainda aí, o carro do ovo. E aí chegou a parte que eu queria que chegasse. Gente, eu vou fazer aqui um negócio. Eu vou me mudar de lugar, porque eu vou ficar em pé. Oi. Vamos lá. Isso aqui é uma atividade para a gente fazer junto. E aí, se vocês puderem, ligar os vídeos de vocês agora. Quem ligar o vídeo, liga o vídeo. E aí, eu tinha pedido para vocês... Deixa eu pegar ali no celular para ver a hora. Eu tinha pedido para vocês para fazerem no WhatsApp, para treinar. Deixa eu ver como é que eu posso fazer isso aqui ficar bom. Não tá bom, peraí. Eu ia ficar em pé, mas não vai dar para eu ficar em pé, não. Porque aí não consigo pegar a minha mão e o meu rosto. Eu tinha pedido para vocês para treinarem uma batida. E aí, eu vou pedir que todo mundo que puder ligue a câmera e não ligue o microfone ainda. Aí a gente vai treinar as vogais. Vamos lá, são 7 vogais. É o A, o E, o I, o O e o U. São 7 vogais. Não são 5 vogais. O E e o E são marcas diferentes e o O e o U são letras diferentes. São diferentes, não são iguais. Não é uma questão de acento. Essas letras vão ter acento, essas vogais vão ter acentos. Mas não é o caso aqui. Aqui eu estou falando para vocês que são 7 vogais. O E e o E são diferentes e o O e o U são diferentes. E aí, quando a gente pensa em processo de aprendizagem, quando a gente pensa nisso que a gente está fazendo aqui, né, de trocar, de pegar coisa e trocar, e como que a gente pode ver outro alfabeto, outra língua, outro idioma e tal, eu queria fazer uma proposta com vocês, que eu fiz uma musiquinha, para a gente aprender as vogais. Porque, repitam aí com vocês, sem ligar o áudio. A, E, I, O, U. Agora fecha o olho e fala. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Isso, aí já deu. Acho que a Samira que tá com o áudio aí, eu já ouvi que deu uma... Tá no processo, tá no processo. E aí, eu acho que a gente não aprende só com a cabeça. A gente aprende com a cabeça. A cabeça, vou falar um negócio pra você, tá junto com o resto do corpo. Então, é uma coisa só aqui. Então, a gente aprende com a cabeça, a gente aprende com a mão, a gente aprende com o coração, a gente aprende com o pé, a gente aprende com
com tudo isso que está aqui, essa cosmopercepção. E isso é parte da filosofia iorubá, né? Não é só um olhar que a gente tem. A gente sente, o que a gente sente está vivo, né? Está vivo em nós hoje, mas a gente só é hoje que a gente é aqui por tudo que nós já fomos e quem já foram antes de nós. Então, esse corpo, né, ele não é localizado só na sua cabeça. Então, por isso que eu quis fazer essa brincadeira, para a gente aprender a falar o idioma, a falar as vogais. E aí é assim, vocês vão fazer aí, ó. Bate, estala, palma. Vai, faz comigo, hein? Bate, estala, palma. Tá escrito. Bate, estala, bate, palma. A gente vai fazer esse ritmo com a mão e depois vai juntar o ritmo com a música. O que está escrito na música? A música é vogais megeni, vogais megeni. Vogais... Todo mundo erra, né? Todo mundo erra. Comecei aqui. Vogais megeni, vogais megeni. A, E, I, O, A, U. A, E, I, O, A, U. Vogais megeni, vogais megeni. A, E, I, O, A, U. Aí, como que a gente vai fazer? Primeiro, o que está escrito aí? Vogais megeni. Medje, medje, medje é 7. Medje. Medje, 7. E mi é ter. Então, e vogais não tem tradução. Não tem tradução para o Iorubá. Eu falei com o meu professor Kamal, que é o professor, ele é do Benin, ele é Iorubá, ele é muçulmano, e ele dá aula na UF. E aí ele falou, eu falei para ele, professor, estou fazendo uma música aqui, o que você acha de eu cantar isso? Que antes era, são 7 vogais. Aí colocamos adaptado para Medjeni. E aí, eu agora quero ver vocês treinando. A gente vai fazer umas 5 vezes o bate, estala, palma, bate, estala, palma, bate, estala, bate, palma. Eu vou fazer com vocês fazem junto comigo. Arranja o espaço aí, gente. Vai ser legal. Curte essa onda comigo aqui. Vamos nesse processo. Se a gente estivesse junto, ia acontecer. E depois a gente faz cantando todo mundo junto. Aí vocês ficam... Primeiro a gente vai fazer umas 5, 6 vezes devagarzinho. E depois a gente liga o microfone e faz todo mundo junto. Tá bom? Amiga, a Carla, tem sim. A minha mãe fez. Minha mãe tem 60 e poucos anos. Nunca tocou nenhum instrumento na vida. Fiquei ali com ela e saiu. Vida me surpreenda. Vamos. Vai. Samira, eu tô te vendo aí, hein? Coloca aí. Cadê essa mãozinha batendo? Vamos fazer. Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Bate, estala, palma, bate, estala, bate, palma. Bate, estala, palma, bate, estala, bate, palma. São 3 movimentos. O primeiro é com os 3, o segundo é só bate, estala e o terceiro é só bate, palma. Bate, estala, palma, bate, estala e bate, palma. Vamos lá. Bate, estala, palma, bate, estala, bate, palma. Bate, estala, palma, bate, estala, bate, palma. Bate, estala, palma, bate, estala, bate, palma. Bate, estala, palma. Aí o segundo, bate, estala. O terceiro, bate, palma. Bate, estala, palma, bate, estala, 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 bate, palma. Então, de novo. Bate, estala, palma. Bate, estala, bate, palma. Bate, estala, palma, 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 bate, estala, bate, palma. Agora, vamos para a segunda fase, que é a musiquinha. Aí agora a gente vai usar a musiquinha do
Vogais mediani. Vogais mediani. Não tem problema, Esther. É pra gente brincar, isso vai ficar na nossa cabeça, entendeu? É um processo, entendeu? E também é pra gente aproveitar. Porque, assim, tá todo mundo em casa, tá um momento mega difícil, 100 mil mortos, é muita desgraça, é muita tristeza, é muita dor, é muito sofrimento. A gente precisa desenvolver atividades prazerosas, sabe? A gente precisa disso, gente, para sobreviver. E aí, a dança, a música ajudam muito a gente, né? Então, quem não fez ainda, vamos lá. É para brincar, mas também para a gente pegar as vogais, tá? Vamos lá. Bate, tá? Ih! Eu sempre erro na primeira. Vogais mediani. Vogais mediani. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A gente vai repetir cada refrão, cada coisa 2 vezes. Aí vai fazer bem devagarzinho. Vogais mediani. Vogais mediani. A, E, I, O, U. A... Vai, Samira! Ó, bate, estala, palma. Bate, estala, bate, palma. Bate, estala, palma, bate, estala, bate, palma. Vou seguir, hein? Vem comigo. Vogais mediani. Vogais mediani. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Vogais mediani. Vogais mediani. A, E, I, O, U. Ô, Isis, você tá fazendo, Isis? Eu não tô vendo você. Tô vendo aqui o vídeo da Isis Oliveira e eu não tô vendo ela batendo. Tô chamando aí a galera. Suelen Dias tá fazendo? Pessoas que eu tô vendo aqui na imagem. Moe Júnior, Rodrigo, Esther, Sandra, Lia. Pedro Mota, tá aí. Oh, o Edson tá fazendo. Pedro, conseguiu fazer? Mas tá tentando? Ah, então tá. Jéssica, Jaqueline, Mônica. Aí, a Daiane tá rolando ali firme, que eu tô vendo aqui ela fazendo. Tô avisando vocês agora. Letícia, Flávia. Caroline tá saindo, tá fluindo. A Elô também tá fluindo. Vogais mediani. Vogais mediani. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Alguém que pegou aí, já pode mostrar para mim como é que tá? Alguém que pegou? Liga aí o microfone. Vai, gente. Me surpreendam, vai. Professora, eu tô até dançando aqui já, mas eu tô com, mas eu tô com vergonha de aparecer no vídeo, mas tá dando certo. Quem é? Oi? Quem tá falando? Maria Luísa. Maria, tem como você ligar sua imagem? Ah, eu fico com vergonha, mas eu sei que tá dando certo. Ah, bonitona, tudo bem. Vamos lá, bate aí, vamos cantar junto. Vogais mediani. Vai, começa você, para eu entrar no ritmo seu aí. Eu, professora? Pode ir, pode ir. Vogais mediani. Vogais mediani. A, E, I, O. Muito bom! Ih, saiu bom! Agora outra pessoa, alguém que conseguiu fazer com o Vogais mediani. Vogais mediani. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Vogais mediani. Vogais mediani. A, E, I, O, U. Fica pensando no bate-estala, palma, bate-estala, bate-palma. E olha pro que ou bate ou canta, professora. Fazer os dois do mesmo tempo tá difícil. Exatamente. Vamos lá, quem é que pode agora falar aqui comigo? Quem fez aí?
Vamos ver se eu consigo fazer. Quem tá falando? Eu, a Letícia. Eu aqui, ó. Pode ir? Peraí que eu quero te ver, calma aí. Peraí. Deixa eu botar aqui, mudar aqui a imagem. Meu Deus. Vai, vamos, Letícia. Vai. Pode ir? Pode. Peraí, calma. Bate palma, bate palma, bate palma. Opa! Bate palma, bate palma, bate palma. Bate palma, bate palma, bate palma. Vogais Megeni. Vogais Megeni. I, O. Ai, gente. Muito bom. Vai de novo, vai. Não, Letícia, vamos junto. Vai, eu tô fazendo aqui. Vai. Bate palma, bate palma, bate palma. Bate palma, bate palma, bate palma. Vogais Megeni. Vogais Megeni. I, O, U. I, O, U. Professora Patrícia, faz aí. Só canto, querida. Eu nasci com duas mãos esquerdas, mas eu Vai, vou então canta. com você. Vamos lá. Canta. Vogais Megeni. Eu vou bater aqui, ó. Vogais Megeni. I, O, U. I, O, U. É isso? Vogais Megeni. Vogais Megeni. I, O, U. I, O, U. Pedro Mota, liga aí o áudio. Pedro. Eu. Oi. Vamos lá. Vai cantar, mas a batida vai sair com... Tenta fazer a batida no bate, estala, palma, bate, estala, bate, palma. Vai. Ó. Devagar. Bate, estala. Não, eu confundo. Peraí, vai. Eu vou fazer. Posso só falar uma coisa que é legal? É só para vocês entenderem, assim. É o seguinte, nas minhas experiências de pesquisa com sociedades africanas, eu não tenho experiência na Nigéria, na Yorubalândia, mas eu tenho experiência com outras populações e línguas. O ritmo corporal e o som é vogal. Então, quando você vai estudar a língua Xhosa, o que eu não sei fazer, isso é um som da vogal, e é dito no meio da palavra. Então, se a gente quer entender um pouco, estudar uma língua africana, a gente sai e muito de uma lógica ocidental de aprendizado de língua, apesar da gente usar um método ocidental de ensino, né, que é mais compreensível para a gente. Então, é fundamental entender que a gente está lidando com uma língua que a corporeidade na língua é muito importante. Tá? Então, só para esclarecer, eu achei... Desculpa, Priscila, acho que é importante a gente deixar isso bem claro. Então, vamos lá. Eu só cantando, quem sabe, quem tem ritmo para tudo ajuda, quem só canta ajuda, mas vamos todo mundo agora cantar com a Priscila, ok? Ok, povo? Daqui a pouco a gente faz as perguntas. Isso. Sim. Então, vamos lá. Vai lá, vamos fazer depois vamos fazer as perguntas também depois, tá? Vai ter tempo para fazer isso. Tudo. A Priscila já está quase na hora. Vamos lá fazer, porque já está quase encerrando. 11h30, gente, perdi. Vamos fazer para finalizar aí todo mundo junto. Liga todo mundo o microfone. Liga todo mundo o microfone. Vixe, misericórdia. Pronto, vamos lá. Agora aprender a Urubá é também colocar o corpo no movimento da aula. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos lá. A vergonha coletiva. Vai lá, regente. Vai lá, dona Priscila. Professora, desculpa, agora que eu vi a hora, eu me perdi. Realmente, obrigada por ter me avisado. Não, vamos lá. Pra terminar, hein? Eita, meu Deus. Eu vou puxar a primeira, eu vou fazer a primeira sozinha. E aí vocês entram na segunda e a gente vai. Tá? Vai. Vogais Megeni. Vogais Megeni. Todo mundo, vamos lá.
Eu agradeço o tamanho do planeta Terra, vocês terem topado aí fazer essa atividade. As perguntas, eu vou pedir para mandarem para mim e eu vou responder na próxima aula, tá bom? No início da próxima aula, que eu vou responder. Porque, enfim, animamos aqui. E vou mandar para vocês um dever de casa, que é um jogo de verdadeiro ou falso, sobre a história da África, de um livro muito legal, que eu vou falar com vocês sobre ele na próxima aula. E a próxima, esse para casa que eu vou mandar, esse verdadeiro ou falso, não é para a próxima aula, é só para daqui a 15 dias. Então não se preocupem com fazer ele para agora e tal, tem bastante tempo. A nossa próxima aula, semana que vem, será com um grandiosíssimo Olukoba Baonan, meu grande professor, um amigo, um conselheiro. Patrícia adora, eu amo, sou apaixonada, eu rasgo todas as sedas, assim, pá! Uma admiração gigantesca. E, assim, não percam a próxima aula, porque, assim, ele mudou minha vida, vai mudar a vida de vocês também. Bom, gente, só para reforçar, então, né, mais uma vez, né, a compreensão que eu acho que é necessário, desculpa, Priscila, entrar, mas é que a gente vai observando, né? Assim, a aprendizagem das línguas africanas, não só das línguas africanas, há de outros países, de outros continentes, também essa mesma particularidade, no caso, né? No caso das línguas asiáticas, algumas também têm isso muito marcado. O corpo participa do ato linguístico. E há respostas que são só sonoras ou só mesmo até o movimento das mãos. Então, assim, é fantástico a gente estar junto para aprender e também a gente tem que estar muito aberto para ouvir a orientação. Pode parecer diferente, tal, nada a ver, porque realmente, assim, é um esforço muito grande ensinar uma língua africana à distância pelo computador, porque tem toda uma corporeidade que se perde porque a gente está sentado e tem as mãos. Então, gente, que fique essa noção e essa percepção para as próximas aulas, não só de Yorubá, mas de Bambara, de Wolof, de Fula, Swahili, Xhosa, Zulu, Ronga e tantas outras línguas africanas muito diferentes entre si, mas que essa característica do som, da participação do corpo na língua é importante, tá? E lembrando, então, né, de vocês estarem aqui na semana que vem com a Priscila, que está trazendo o professor Onan. O professor Onan, ele é filósofo, tem uma formação em filosofia, ele é doutor em filosofia pela UFRJ e transita também, ele tem uma responsabilidade religiosa e ele faz, né, ele traz a experiência acadêmica, o aprendizado da língua e as referências religiosas. Então, é uma pessoa rara. Geralmente, a gente tem ótimos religiosos, pessoas muito dedicadas ao culto, que aprenderam o Yorubá e que fazem toda a organização da vida religiosa, comunitária e ritual. E a gente tem um filósofo ou historiador que estuda o tema, mas não tem essa intimidade nem corporal, nem de vivência. E ele é uma das raras pessoas que integra isso e motiva todo mundo que foi orientado por ele. Então, realmente será uma grande aula. Tá bom? Eu agora vou passar para a Priscila fazer as considerações finais. É isso, gente. A professora Patrícia falou tudo. Até terça-feira. Tchau, gente. Obrigada. Até a próxima aula. Beijo. Obrigada, Priscila. Obrigada, Denise. Obrigada, Samira. Obrigada a todos que estão presentes aqui, a todo o público que confia nessa atividade. E, por favor, se inscrevam no canal. Se vocês já colocarem diálogos sobre a história da África no buscador do YouTube, a gente já aparece, porque nós temos já quase 970 pessoas e 1.600 visualizações e downloads. Então, isso já nos ajuda, isso já aumentou a capacidade de mais vídeos para a gente no canal. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até daqui a pouco, Priscila.